Agora, 1h44, mais uma informação muito importante para você. Associações cobram que o STF analise com urgência as ações sobre as mudanças na lei de improbidade. Então, a gente vai conversar agora com o Roberto Liviano, que é procurador de Justiça Criminal do Ministério Público de São Paulo e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Presidente, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Lívia. Um prazer falar com você e com os ouvintes internautas que acompanham o Jovem Pan. Presidente, queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre todo esse contexto dessas ações que estão tramitando no STF e das quais há essa cobrança, para as quais há essa cobrança de agilidade nesse julgamento, porque a lei de improbidade existe há muitos anos. O que está sendo questionado são mudanças que foram feitas por meio de uma outra lei aprovada no Congresso no final do ano passado. O que o Instituto que o senhor está representando e outras associações estão destacando que são problema nessa lei que ficou conhecida, inclusive, como Lei da Impunidade, né? É verdade, Lívia. Ocorre o seguinte: durante 30 anos, nós tivemos em vigor no Brasil a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429 de 92, que eu classifico como a lei mais importante de combate à corrupção. Essa lei foi um instrumento fundamental para que o Ministério Público pudesse tomar medidas, ir à justiça para punir atos de corrupção. No ano passado, foi aprovada a Lei 14.230, de 21. Essa lei enfraqueceu muito a Lei de Improbidade Administrativa. O trâmite dessa lei chamou atenção por várias características, Lívia, especialmente pela aprovação do caráter de urgência na Câmara dos Deputados em 8 minutos, porque no Senado o relator teve o seu relatório apresentado em 24 horas, rejeitando todas as emendas dos colegas, porque também ele, na CCJ, foi contra a realização de uma audiência pública para ouvir a sociedade. Ou seja, ficou a nítida impressão que aquilo era um rolo compressor para simplesmente destruir a lei de improbidade. E aquilo que foi aprovado no Congresso Nacional era extremamente ruim, porque essa nova lei de improbidade simplesmente não pune mais as improbidades culposas, mesmo que sejam com culpa gravíssima. Essa nova lei de improbidade traz prazos de prescrição extremamente exíguos. Essa nova lei de improbidade, ela não responsabiliza partidos políticos, tá certo? Entre uma série de outras consequências extremamente graves, extremamente contundentes. O artigo 11 das improbidades sem dano ao patrimônio público apenas responsabiliza aquelas hipóteses que estejam descritas exaustivamente na lei. Depois dessa aprovação, no ano passado, Lívia, o Instituto Não Aceito Corrupção, a Confederação dos Servidores Públicos e muitas outras organizações preocupadas com isso passaram a se debruçar a respeito desse problema. E na semana passada, a Confederação dos Servidores e o Instituto Não Aceito Corrupção, nós resolvemos empreender uma iniciativa, a nosso ver, necessária, que foi o ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei 14.230. Nós propusemos uma ação, essa ação aponta 10 inconstitucionalidades da Lei 14.230, é a ADI 7156. Essa ADI está distribuída no Supremo Tribunal Federal. No primeiro momento foi distribuída ao ministro André Mendonça, que ele é o relator. Vamos verificar se de fato será ele o relator, porque tenho dúvidas a respeito disso, porque uma discussão sobre a constitucionalidade da Lei 14.230 anterior foi distribuída ao ministro Alexandre de Moraes. Talvez seja ele que deva examinar isso. De todo modo, no primeiro momento, é o ministro André Mendonça o relator. Então, nós estamos questionando o seguinte, Lívia. A nosso ver, existem uma série de pontos na Lei 14.230 que são desrespeitadores da Constituição Federal. E, no nosso entendimento, tudo aquilo que fere a Constituição deve ser retirado do mundo jurídico. Porque uma coisa elementar numa lei é o respeito à Constituição.
Presidente, o senhor falou da possibilidade de o relator dessas discussões, dessa ação no STF ser pelo ministro André Mendonça ou pelo ministro Alexandre de Moraes. Faria alguma diferença na sua visão, na visão desses juristas que ingressaram com essa ação junto com o senhor, se um ou outro relatar esse processo, essa ação? O ministro Alexandre de Moraes, ele é o relator de uma ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta pela ANAP, Associação Nacional da Advocacia Pública, e ele, num primeiro momento, já se posicionou em relação a isso, devolvendo em caráter liminar a legitimidade aos advogados públicos. O ministro Alexandre de Moraes também, num primeiro momento, sustou a retroatividade da lei, desta nova lei, e de maneira absolutamente correta. Não podemos confundir leis administrativas com leis penais. Aliás, a nosso ver, esse é um grande pecado da Lei 14.230. Tentou-se misturar alhos com bugalhos. Leis penais são leis penais, leis administrativas são leis administrativas. Tentou-se subverter a lei de improbidade, transformando-a indevidamente em lei de natureza penal. Veja, Lívia, eu penso que tanto o ministro Alexandre de Moraes como o ministro André Mendonça, que acaba de chegar ao Supremo, são magistrados totalmente preparados para essa questão. O que nos preocupa é que seja aquele que efetivamente deva enfrentar como relator esta missão, né? Então, nós estamos examinando juridicamente se, como o ministro Alexandre de Moraes foi o ministro sorteado como relator de uma análise especificamente que tratava de uma discussão sobre a Lei 14.230, se em razão disso ele já não seria o magistrado prevento. Prevento é aquele magistrado que, por regras de competência, deve ser o magistrado que examina todas as discussões de constitucionalidade sobre a mesma lei, né? Quem submete uma discussão ao judiciário não deve jamais escolher magistrados, né? Nós apresentamos essa discussão ao Supremo para que o Supremo se debruce sobre todos os nossos argumentos. E, obviamente, nós queremos que todo o Supremo Tribunal Federal enfrente aquilo que nós apresentamos ao Supremo Tribunal Federal. São 10 artigos na Lei 14.230, que, no nosso entendimento, são artigos afrontosos à Constituição, não é? Agora, sem sombra de dúvida, é extremamente relevante verificar quem será o relator. O relator é aquele que primeiro examina e que apresenta o voto inicial, é a primeira análise, não é? Seja Alexandre de Moraes, seja André Mendonça, nós temos muita confiança que será um voto profundo, um voto denso, um voto bem elaborado, um voto de acordo com a necessidade da sociedade brasileira, para que prevaleça aquilo que emana da Constituição Federal. Nós não estamos dizendo que a Lei 14.230, como um todo, deva ser retirada do mundo jurídico, porque nós respeitamos a vontade do legislador, dos senadores e dos deputados que foram eleitos pelo povo de maneira soberana. Mas, no nosso entendimento, existem 10 dispositivos que desrespeitam a Constituição. Estes 10 dispositivos devem ser retirados do mundo jurídico, porque eles violam a Constituição. Estes, sim, devem ser anulados e retirados do mundo jurídico. O Jovem Pan News com certeza vai acompanhar todo esse trâmite no STF. Conversamos agora com o Procurador de Justiça Criminal do Ministério Público de São Paulo e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Liviano. Doutor, obrigada pela entrevista. Bom domingo. Sempre um prazer conversar com vocês. Um ótimo domingo. Convido todos que nos acompanham para seguir o andamento dessa questão lá no Instagram, Roberto Liviano Oficial, e Não Aceito Corrupção. Um ótimo domingo e feliz Dia das Mães a todas as mães que estão aqui
e ótimo dia a vocês da Jovem Pan. Obrigada.